Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula. Nós agora vamos para a aula 3, nossa metade do curso do programa de APPCC, módulo 4. Nessa aula, nós vamos identificar os perigos, que é o princípio 1. Quando fala em perigo, você já liga o alerta, né? Por quê? Pode ser um agente biológico, químico ou físico, ou uma condição presente em um alimento com potencial de causar dano ou efeito nocivo à saúde. Identificar os perigos no sistema APPCC, conhecer as medidas preventivas para cada perigo e saber o diferencial dos pontos críticos de controle e do ponto de controle é o objetivo da nossa aula 3. A classificação do perigo vai depender dos riscos, da severidade e das medidas preventivas adotadas. Classificação do risco. A gente tem baixo ou improvável, quando a ocorrência depende de falhas múltiplas no sistema de redução e eliminação, ou seja, quase não ocorre. Ele tem que ter falha em todas as etapas de processamento. Médio ou provável, quando há possibilidade de ocorrência, embora haja barreiras para a redução e eliminação desse risco. E alto ou esperado, quando é possível a ocorrência e não há barreiras para a redução ou eliminação desse risco. Na classificação da severidade, a baixa, quando o perigo para a integridade econômica do produto ocorre, como variação de peso, problema de embalagem, transporte do produto. Na severidade média, quando o perigo para a perda da qualidade ocorre, por exemplo, não atendimento às especificações do produto. E uma severidade alta, quando o perigo para a saúde do consumidor vai terminar levando à morte do consumidor. Exemplo, os perigos microbiológicos, materiais estranhos, resíduos orgânicos e inorgânicos. As medidas preventivas, elas são procedimentos ou fatores empregados nas etapas ou processo de fabricação de alimentos com o objetivo de prevenir, reduzir a limites aceitáveis ou eliminar os perigos à saúde, a perda de qualidade ou fraude econômica. Os tipos de perigo que a gente já viu e exemplificou são perigos físicos, biológicos e químicos, e agora a gente vai classificar. Por exemplo, na portaria 46, ela fornece uma análise dos perigos biológicos. Então, a gente vai ver qual a etapa do fluxo que vai acontecer esse possível perigo biológico, quais vão ser os agentes, né? Se é bactéria, fungo, parasita, qual é a severidade e o risco, a significância, né, se é satisfatório, menor, se é maior ou crítico, a significância, e quais são as medidas preventivas adotadas para reduzir, eliminar ou controlar esse perigo. Da mesma forma, para os agentes químicos, qual é a etapa que ele vai estar presente, qual vai ser o tipo de perigo, por exemplo, se é um aditivo, se é um conservante, a severidade e o risco e a significância também são avaliadas e as medidas preventivas. Para o perigo físico também, esse é um exercício muito importante para vocês fazerem, tá certo? Para avaliar essas questões dos perigos químicos, físicos e biológicos, em qual etapa do processamento eles vão estar presentes e qual vai ser a severidade, o risco, a significância e a medida preventiva que vocês vão adotar. Então, esse é um exercíciozinho muito importante de ser realizado. Ponto de controle e ponto crítico de controle. Essa é a etapa bem importante dessa nossa aula. Porque um ponto de controle ele vai ocorrer quando o perigo é controlado pelas medidas preventivas ou é controlado pelas boas práticas de fabricação. Então, vejam só, eu falei sobre as etapas do processamento, lembra? As etapas do camarão congelado descascado, sem cabeça, e não tinha aquelas etapas naquele slide que a gente conversou. Pronto. Então, se a gente tem um perigo numa etapa
e numa etapa posterior do nosso fluxograma, esse perigo ele é controlado pelas boas práticas, então eu tenho ali um ponto de controle. Agora, um ponto crítico de controle, ele é identificado principalmente quando o perigo pode ser controlado naquela etapa e não no momento posterior. Então, para saber se eu tenho um ponto de controle, eu vou perguntar: tem uma etapa posterior no meu fluxograma que vai controlar, eliminar ou reduzir aquele perigo em níveis significativos? Se eu disser não, ali é um ponto crítico de controle. Vocês vão entender melhor com esse quadro aqui da determinação do PCC. Então, eu vejo qual é a etapa do meu fluxograma, eu vejo qual é o perigo, que é significante, se é químico, físico ou biológico, e eu vou começar a responder as questões. Vejam só, existem medidas preventivas para o perigo? Aí eu vou dizer sim. Essa etapa elimina ou reduz o perigo a níveis aceitáveis? Aí eu vou dizer sim também. O perigo pode aumentar a níveis inaceitáveis? Aí eu digo não. Essa questão 4 é importantíssima ver. Uma etapa subsequente eliminará, reduzirá o perigo a níveis aceitáveis? Se eu disser não aqui, nessa questão 4, eu já vou ter o quê? Um ponto crítico de controle. Certo? Aí vamos para a questão 5. O perigo é controlado pelo programa de pré-requisitos? Se eu disser não, aí continua sendo o meu ponto crítico de controle. Agora vamos voltar para a resposta da questão 4, se eu disser sim. Veja, uma etapa subsequente eliminará ou reduzirá o perigo a níveis aceitáveis? Se eu disser sim, aí eu vou para a próxima pergunta. O perigo é controlado pelo Programa de Pré-Requisitos, que é BPF? Eu vou dizer sim, então eu vou ter o quê? Um ponto de controle. Então, a gente deu a definição de ponto de controle, de ponto crítico de controle. Isso é essencial para vocês entenderem o sistema APPCC. E eu sugiro que vocês continuem, né, agora, sozinhos, a exercitar essas questões dentro dos fluxogramas que vocês vão trabalhar, tá certo? Então, nós terminamos aqui a nossa aula 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.